e Anitta Malfatti foram uma das principais figuras centrais do movimento. Esse movimento contou com artistas, pintores, músicos, entre outros, que fez parte do movimento para, enfim. O evento teve apresentações de dança, música, receita de poesias, exposição de obras de arte, entre outros. Alguns dos objetivos dessa semana eram criticar a arte acadêmica, que buscava o estilo mais europeu, inaugurar um movimento modernista no Brasil e criar artes que fossem autenticamente brasileiras. E o ponto principal era popularizar a arte. Bem, durante a Semana da Arte Moderna, muitos dos artistas brasileiros eles tentavam ao máximo chocar o seu público, além de se diferenciar bastante do estilo de arte que já existia no Brasil, que era a arte parnasiana. Bem, isso criou algumas características nesse evento. Por exemplo, eles pregavam muita liberdade de expressão, era o mais importante. Os próprios artistas, quando eles iam se apresentar, eles tentavam fazer com que o show fosse mais engraçado do que sério. Eles falavam uma linguagem mais coloquial para se misturar mais com o público. E além das suas artes, que elas não eram para... O intuito delas não era fazer sentido à primeira vista. Mas assim que você visse mais, você ia perceber o sentido, porque elas eram feitas com formatos irrealistas, além de cores muito vibrantes. Entre as características buscadas naquela época e presente atualmente estão a autonomia das normas europeias, a valorização artística e a liberdade da cultura nacional. Bom, agora vamos mostrar um desenho característico representando muito bem o que os artistas queriam passar naquela época. Bom, aqui temos uma charge com um policial representando a política brasileira e um rapaz europeu representando todas as obras que vinham direto para o Brasil, junto com os artistas que estão em protesto contra que eles não estão sendo representados e querem o reconhecimento das suas obras. O contexto histórico da arte moderna era um mundo que havia passado por transformações intensas no âmbito social, econômico e político. Os principais objetivos eram liberdade de produção, improviso, de modo a romper com o jornalismo. Também tinha como objetivo criar uma arte que fosse automaticamente brasileira e popularizar a arte, e com o objetivo de também valorizar a cultura. A gente vai falar sobre uma obra que chama O Homem Amarelo. O Homem Amarelo é uma pintura da artista brasileira Anitta Malfatti, sendo uma das suas mais famosas. A obra foi parte integrante da exposição de 1917 e da Semana de Arte Moderna de 1922. Essa obra é a segunda versão, a primeira versão que foi feita nos Estados Unidos durante o período em que a Anitta esteve estudando. A obra foi no período do expressionismo, criado em 1917, do gênero retrato. A pintura é um retrato que, segundo Anitta, de um homem pobre, excluído e desconhecido, um imigrante italiano que lhe pediu para que pintasse uma expressão desesperada. O personagem foi representado por Anitta meio desajeitado na tela, como se tivesse mal acomodado em um assento que parece ser uma cadeira. No seu espaço limitado, ele tem as duas mãos eliminadas pelo enquadramento. Seu corpo está inclinado para a sua direita, enquanto a cabeça reclina-se levemente para a esquerda. Seus braços mostram-se arqueados. A postura de seu corpo deixa à vista sua tensão. Ele se mostra oprimido. A obra é a segunda versão. A primeira versão foi feita nos Estados Unidos, durante o período em que a Anitta estava estudando. Foi feita em carvão e pastel, com o mesmo título e quase com as mesmas medidas. O Homem Amarelo também foi o oceano da controvérsia da exposição de 1917, ao ser apresentada na Semana de Arte Moderna de 1922, onde a dela também foi motivo de polêmica. A Semana da Arte Moderna foi um evento que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo em 1922. Ele foi movido pela eclosão do modernismo que chegou no Brasil, diante do tamanho que ele estava tendo lá de fora. Tivemos na exposição da Semana da Arte Moderna a presença de inúmeros artistas que moldaram a arte moderna.
ela foi muito importante para essa Semana da Arte e também para a arte moderna. A chamada Semana da Arte Moderna foi uma das exposições que marcou o início do movimento que abriu portas para o protesto em meio à arte. Então ela chega a ser um movimento que vai protestar em meio da arte e vai moldar a arte brasileira. Ela tem um teor crítico e ela também vai passar a ser uma arte que vai fazer a gente refletir. A bancada a escrivania em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, aos poucos se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. O poema Descobrimento, de Mário de Andrade, descoberto feito pelo Eulírico, é apresentado em primeiro lugar por sua casa, que fica na cidade de São Paulo. Em segundo lugar, ele fala sobre a região norte, que é uma região afastada, tanto em relação ao sudeste, quanto em relação ao centro político e econômico. Ele também retrata a forma como o sertanejo vive e caracteriza que ele é uma pessoa de caráter pálido, magro e com cabelos escorrendo nos olhos. O Eulírico, por meio do verso, ele denuncia qual é a profissão do sertanejo, que é seringueiro, e que ele trabalha com isso para poder dar o seu sustento de forma humilde e esforçada. Nós descobrimos também no verso Alancando a Escrivania em São Paulo e com o livro Palermo olhando para mim, que ele, o Eulírico, é um homem de alta sociedade, que ele trabalha com um escritório, que ele trabalha com livro, provavelmente ele é um escritor, ou seja, ele trabalha num lugar mais calmo, mais tranquilo. Ele tem uma profissão mais tranquila, comparado, como também citado no poema, o Homem do Norte, que é um homem que tem um trabalho mais pesado, que faz um trabalho com instrumentos pesados, debaixo do calor do sol, onde ele tem que ter mais o trabalho braçal, mais o esforço. E no verso, esse homem é brasileiro que nem eu, nós descobrimos que ele tem essa descoberta de que, apesar de onde ele mora, em São Paulo, é um lugar desenvolvido em cidadania e em trabalho, existem outros lugares do mesmo país que ele que não tem essa realidade, que pessoas próximas a ele não têm essa realidade, dessa facilidade de comunicação, de trabalho, que é nesse momento que ele descobre que não só porque é onde ele está, que é bem desenvolvido, que todo o Brasil é assim também, que existe uma desigualdade. E essa foi a nossa homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. A arte moderna aconteceu também chamada de a Semana 22, pois ocorreu no ano de 1922, entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo. Alvo de muitas críticas, o pintor Di Cavalcanti, um dos artistas, expôs sua obra na Semana da Arte Moderna. E ele disse: seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. A Semana da Arte Moderna só ganhou importância com o passar dos anos, pois na época ela foi altamente criticada e contou com a participação de grandes artistas, apresentações de dança, música, recitais de poesia, exposições de obras de arte, como pinturas, esculturas, palestras e etc. Os artistas propunham novas visões de estética artísticas baseadas nas vanguardas artísticas europeias e, ao mesmo tempo, pretendiam explorar a brasilidade e originalidade das trabalhadoras negras. Pedro? O objetivo da Semana da Arte era renovar o ambiente artístico cultural e mostrar o que havia na escultura, arquitetura, música e literatura brasileira do momento. As ideias buscavam se tornar livres dos padrões tradicionais vindos da Europa, buscavam construir uma identidade própria. Os artistas pretendiam fazer uma arte de caráter nacionalista e com maior liberdade de expressão. O contexto da arte... Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, né? Nós decidimos fazer uma releitura da obra de arte da Tarsila do Amaral, chamada O Vendedor de Frutas. E eu vou relembrar a você, caso você não saiba quem é, sobre quem é a Tarsila do Amaral.
o que ela fez, o quão importante ela foi na nossa sociedade brasileira. A Tarsila do Amaral, ela foi uma pintora, desenhista e também tradutora. E foi muito influente na nossa arte moderna, né? Inclusive na Semana da Arte Moderna. E ela tinha uma característica que fazia ela ser única, digamos assim, né? Ela não seguia os padrões, as normas da arte moderna da época. Ela tinha como principal característica em sua arte as cores bastante vivas. E nós decidimos fazer ela em preto e branco. E a Tamires vai falar para vocês um pouco mais sobre a arte em si. A pintura chama O Vendedor de Frutas. Ela mostra bastante sobre as cores do Brasil e também sobre as frutas típicas dos animais também. Boa tarde, somos alunas do terceiro ano J da Escola Professor Zé Inácio Souza e viemos apresentar o nosso trabalho em homenagem ao centenário da Semana da Arte Moderna. Estamos no período centenário da Semana de Arte Moderna, na qual causou impacto político por priorizar a arte brasileira. Nisso fizemos uma releitura de umas obras mais famosas da Tarsila do Amaral, Os Operários, com rostos políticos, já que estamos estudando em ano eleitoral. Agora fica a critério de cada um para apresentar da forma que quiser. A gente vai fazer um trabalho aqui sobre a Semana da Arte Moderna, que foi uma semana responsável por modernizar a arte aqui no Brasil, que aconteceu entre os dias 13 a 18 de fevereiro em 1922. Essa semana foi responsável pelo rompimento com a arte acadêmica e trazendo mais uma arte moderna para a época. Então, a gente também vai apresentar um poema de um escritor que foi muito importante durante esse processo, que foi o Manuel Bandeira. E assim, esse poema tem como principal função fazer uma... esse escritor, ele fala que esse poema dá uma certa sátira, uma certa ironia, para ter um certo rompimento com o modo que era antes e colocar essa nova arte, que é a arte moderna. Pronto. Os sapos. Enfundando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em rombo que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi. Foi. Não foi. O sapo tanoeiro parnasiano aguado, diz o meu cancioneiro, é bem martelado. Vede como primo em comeros e hábitos, que arte, eu nunca rimo sem os termos coordenados. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoante de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Ame a taparia e críticas céticas, não há mais poesia, mais artes poéticas. Urra sapo boi, meu pai foi rei, foi. Não foi. Não foi. Não foi. Bradem ao assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como o lavor de joalheiro. O bem do estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vale, canta no martelo. Outros, sapos pipas, mal encicado, falam pelas tripas, sei, não sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita verte a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no